Olá, minha gente. Isso já foi motivo de outra conversa em outro áudio. Eu não sei se já coloquei no site e tal, mas de qualquer forma é motivo de outra conversa em outro áudio. Ah, o que nós vamos conversar é acerca dos pilares da democracia. Então, a democracia tem ali o presidente da República, tem as Forças Armadas. Daí ele tem o STF e tem a Câmara e o Senado. Através disso tudo, daí tem inúmeras outras ordens e organizações e instituições que estão, digamos, subordinados a cada uma dessas instituições, e é muito importante que haja a harmonia entre essas instituições. Harmonia quer dizer cada uma delas tem suas funções e uma não se mete nas funções atribuídas à outra. Ou seja, ainda que eu esteja vendo que a outra está cometendo alguns erros, eu não me meto lá. Quando muito, nós podemos fazer, e temos aí o sistema de pesos e contrapesos, que fazem suas reuniões e colocam, digamos, as coisas de forma que as coisas comecem a voltar aos seus lugares. Muito bem, o trabalho da polícia, ele é o de prender. Então, veja, um cidadão comum, ele pode até dar uma voz de prisão, pode até dar a voz de prisão, mas é claro que ele não tem por atribuição prender ninguém. Então, o que acontece? Quando a polícia vai a uma atividade, ela vai para cumprir a sua missão e dentro das prerrogativas que lhe cabem. Para tanto, ela tem as algemas, ela tem a arma, ela tem o escudo, ela tem armas letais e armas não letais que ela pode vir a utilizar. Aliás, nós devemos lembrar que as forças policiais, especialmente as forças militares, são aquelas justamente que detêm o poder para até mesmo matar, se for necessário, para o cumprimento da ordem social. As outras não têm esse poder, as outras instituições, os outros comandos, por exemplo, o STF, o STJ e por aí vai, eles têm o poder de julgar, e aí o resto eles não vão ter o poder de fazer. Eles têm o poder de julgar, e dentro desse julgamento a pessoa poderá vir a ser presa ou não, poderá vir a ser solta ou não, de acordo com aquilo que ela estiver almejando naquele ambiente. Quer dizer, nada que não seja bem estudado. E cabe daí, por exemplo, a justiça determina uma determinada atitude, cabe às forças auxiliares, ou seja, a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, etc., a cumprir aquilo que o juiz acaba por decretar. Se o juiz decreta a prisão, que seja feita a prisão. Se o juiz decreta a soltura, que seja feita a soltura. É claro que existem outras instâncias, então uma instância acima, mas essa instância acima, como ela não está lidando com criança, então ela não está ali para dar lições de moral a pessoas que passaram em concursos para cumprir aqueles mandatos. Por exemplo, está acontecendo muito no STF uma coisa bastante interessante. Por algum motivo, o STF resolveu que Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e alguns membros da Lava Jato especificamente são inimigos públicos do STF. Dessa forma, é claro que fica um pouco difícil para os juízes de primeira e segunda instância trabalharem, uma vez que eles fazem cumprem com as suas atribuições, mas o STF chega sorrateiramente e diz, não, aqui está errado, vou soltar esse, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quer dizer, não prestou atenção ao trabalho do companheiro, ao trabalho daquele que, de fato, ele deve ter
sofrido para cumprir aquela missão. Ele não chegou simplesmente, pegou um cara na rua e disse: vem cá que você vai ser preso para cumprir a prerrogativa da minha função. Não, ele teve que fazer um trabalho, ele teve que mobilizar outros membros da sociedade, tais como o Ministério Público, polícia, etc., e fazer um trabalho investigativo. Aquilo ali demandou tempo, dinheiro dos cofres públicos e, ao mesmo tempo, o interesse daquele juiz ou daquele procurador naquele assunto, de forma que aquele assunto pudesse prosperar até o ponto de fazer valer a lei. Por que fazer valer a lei? Porque nós não podemos viver um ambiente onde o cara que rouba está sentado com a gente no mesmo restaurante comendo uma sopa com o dinheiro que ele roubou de mim. Isso não pode acontecer. Quando isso está acontecendo, nós percebemos que o nosso sistema falhou. Ou seja, nós temos que conviver com o bandido que matou alguém e que está livre, leve e solto, dando risada da cara de todo mundo, mesmo que ele não esteja rindo, mas ele de certa forma estaria rindo, porque ele descumpriu uma norma social e continua solto e não há o que lhe pegue, porque ele é um apadrinhado, supondo-se, de algum membro de algum alto escalão. Muito bem. Em função disso, o que nós temos percebido é que, por exemplo, a grande maioria dos membros do STF, por exemplo, que foram indicados por Dilma, por Lula, por Fernando Henrique, por Itamar, por José Sarney, enfim, por Temer. Então, por toda essa raça, são pessoas que não preenchem o mínimo, o requisito mínimo para exercer aquela função. Bom, provado está que isso é fato, uma vez que nós tivemos aí presidentes da Petrobras sem a menor capacidade e que colocaram a Petrobras ao rés do chão. O BNDES, fizeram empréstimos do BNDES a alguns países que, numa análise básica, corriqueira de um membro de um banco, de uma instituição de tal nível, aqueles empréstimos não seriam feitos, porque o país em si, ele oferece riscos ele não tem o hábito de cumprir suas obrigações ou está numa situação delicada a ponto de não poder vir a cumprir suas obrigações. E nós tivemos casos de empréstimos à Venezuela, à Argentina, a Cuba, a Bolívia, e empréstimos esses, entre outros, eu não estou citando todos não, entre outros, empréstimos esses que não serão cumpridos, não serão pagos, ou seja, nós não veremos o nosso dinheiro de volta, a não ser que haja futuramente uma mudança de paradigma dentro da estrutura de governo daqueles países, porque do contrário, veja, o que você pode esperar de um homem como Maduro? Maduro é um canalha, todo mundo sabe, ele está matando seu povo descaradamente e ainda está fazendo de conta que não. Ele vai jantar em pratos finos, em restaurantes ao redor do mundo, não sei exatamente onde, mas eu vi uma foto de um restaurante onde tem um chefe lhe atendendo. Um chefe daquele custa caríssimo, e para que o restaurante tenha colocado ele à disposição de Maduro, é porque a conta de Maduro estava sendo à altura de pagar o salário daquele chefe. Então vocês vejam que realmente nós precisamos observar melhor as coisas. Então nós vimos aí o loteamento de cargos e especialmente neste caso estou falando do STF, mas estou usando os cargos, por exemplo, diversos de empresas estatais que foram colocados verdadeiros lambe-botas, de forma tal que aqueles lambe-botas não só poderiam roubar, mas também poderiam cumprir as ordenanças do chefe.
Quem era o chefe? Bom, até onde nos consta, pelo andar da carruagem, pelo processo que corre, o chefe estava sendo o apedeuta. Mas é claro que necessariamente o apedeuta ele é um pau-mandado. Então ele não é necessariamente o chefe, ele pode ter sido o chefe da quadrilha criminosa que roubava, que estuporava os cofres públicos, porque ele realmente, ele quando viu, tem um ditado antigo que diz que pobre quando vê, nunca viu melado, quando come se lambuza, né? Então é mais ou menos isso. Ele começou a ver uma facilidade para desviar dinheiro, ele começou a ver que ele podia emprestar 1 milhão para fulano, 10 milhões para ciclano, 5 milhões para beltrano, e ele começava a pegar uma propina desse dinheiro que ele facilitava que o banco emprestasse. Bom, mas o banco ia reaver seus valores? Isso não importava para ele, porque, na verdade, aquele que pegou o dinheiro já pegava o dinheiro descontado da propina. Então, quer dizer, eu pego o dinheiro lá, eu já desconto a propina, já entrego para quem de direito, e ali, agora, se eu vou pagar aquele dinheiro para o banco ou não, são outros 500. Então, nós observamos que isso tudo foi elevado à categoria de pensamento, ou seja, qual era o critério para se emprestar o dinheiro? Era o Lula mandou, o Zé Dirceu mandou, o Palocci mandou, o Vacari mandou, e praticamente todos esses nomes que foram ditos já estão soltos. E estão soltos por quê? Porque não somente nessas grandes empresas tinham seus paus mandados que estavam ali justamente para fazer o papel do chefe, mas também no STF. E esse STF que agora está mostrando os seus dedinhos. Não que eles, por exemplo, morram de amores pelo apedeuta, não creio. Mas eu creio sim que esses estão muito atemorizados, porque aqueles que estão caindo estão, digamos assim, negociando delações premiadas. E ao negociar delações premiadas, os nomes desses membros do STF virão à baila. Porque, é claro, seria inocência da minha parte ou da tua parte a gente imaginar que o Gilmar Mendes, por exemplo, que ele dá habeas corpus a quem quer que seja de graça. Não, isso é inocência da nossa parte. Por quê? Porque o Gilmar Mendes é um tremendo canalha. Então, ele está ali, ele fez um grande balcão de negócios dentro do STF. O mesmo balcão de negócios que fez o Lula no Palácio, a Dilma no Palácio e o Temer no Palácio. Ou seja, o balcão de negócios que é o que vem funcionando até agora há pouco. Preciso dizer mais? Claro que não. Nós vimos há bem pouco tempo atrás, quando o Bolsonaro assumiu, que a mídia, inclusive, gritava que o Bolsonaro não tinha condição de negociação, ele não sabia negociar, ele não sabia conversar. O que eles estavam falando com relação a isso? Eles estavam falando exatamente o continuismo, o continuar tudo como estava antes. Ou seja, eu chego lá na Câmara ou no Senado, apresento um projeto, e com o projeto que eu estou apresentando, eu trago junto uma mala. E dentro dessa mala tem uma determinada importância que será, digamos, distribuída pelos membros mais importantes daquela bancada ou daquela casa, enfim. E daí o meu projeto poderá ser ou não, e com muito mais possibilidade de ser aprovado. Eu digo ou não, porque na verdade, primeiro eles queriam receber dinheiro até mesmo para avaliar se o projeto poderia entrar na casa ou não. Quer dizer, não era nem garantia de que o projeto seria autorizado ou aprovado, enfim. Então nós vimos que esse
tipo, essa bengala do aleijado, ela foi quebrada. Ou seja, o governo Bolsonaro quebrou a bengala e disse: você tem que negociar com a Câmara, com o Senado, você leva lá teu projeto, apresenta teu projeto. E a Câmara e o Senado que vejam o valor desse projeto e que o aprovem, porque faz parte de suas atribuições avaliar os projetos, especialmente que vão de seus pares ou mesmo do presidente da República, para que, tendo valor, ele seja aprovado e o país, enfim, possa se tornar governável. Muito bem. É claro que daí nós vimos que ao quebrar essa perna do palhaço, do perna de pau, o que aconteceu? Então, o perna de pau começou a andar mais claudicante ainda. Ou seja, ele começou a dizer claramente que aqueles projetos não valiam nada, como foi o caso do Rodrigo Maia, de sair a público dizendo que o Sérgio Moro, uma figura impoluta, uma figura cheia de classe, de conhecimento, de sabedoria, que o Sérgio Moro teria feito um copia e cola e, portanto, apresentou aquele projeto anticrime. Isso é uma verdadeira mentira, isso é uma patacoada, isso é uma patuscada, quer dizer, eles não tinham, o Nhonho não tinha o que falar, ele começou a diminuir o Sérgio Moro, primeiro dizendo que o Sérgio Moro era um office boy do governo Bolsonaro. Puxa vida, em outros tempos, você dizer isso de um ministro da Justiça, você poderia vir a ter problemas muito sérios. Só não tiveram problemas muito sérios porque o desmonte da máquina estatal ainda está sendo feito. Agora, posso garantir uma coisa: esse tipo de atitude não vai vigorar no Brasil mais. Porque da mesma forma que Nhonho merece, aspas, respeito, não merece, porque se ele desrespeita alguém, ele está se desautorizando, portanto, ele está perdendo o respeito da nação. Mas se ele, porventura, merecesse o respeito, primeiramente ele teria que dar o respeito a todos os outros membros do alto poder, do alto comando, a fim de que todos os membros se sintam à vontade. Nós temos visto CPMIs onde alguns verdadeiros larápios do dinheiro do povo, algumas pessoas que têm seus nomes nas listas da Odebrecht, etc., xingando o Sérgio Moro de ladrão, Paulo Guedes disse daquilo, enfim, quer dizer, algumas CPMIs que eu, sinceramente, eu não sei como ainda esses membros das outras forças, né, do Sérgio Moro, Paulo Guedes e tal, eu não consegui entender ainda como é que eles continuam aceitando tanta falta de caráter, tanta falta de vergonha na cara, tanta falta de coragem para assumir os seus próprios erros e querem jogar sobre homens probos, homens que eles não conseguem juntar. Veja bem, o Moro pode até não ser probo, não tem problema nenhum, eu não vou discutir a probidade dele, até porque ele não precisa de mim para julgá-lo, ele não precisa de mim para defendê-lo, e a própria biografia dele o julga e o defende. Então, quer dizer, eles tentam de todas as formas culpabilizar Sérgio Moro, Paulo Guedes e etc., Tarcísio, Weintraub, Damares, não conseguem absolutamente nada, porque esses homens e mulheres são homens e mulheres que têm a vida praticamente impecável. Então, quer dizer, eles não vão conseguir provar absolutamente nada e daí ficam jogando mentiras no ventilador. Bom, é bem verdade que mentiras é uma coisa que o PT, a esquerda, sabe se utilizar muito bem. Eu estava lendo um jornaleco de quinta categoria, um tal de Brasil de Fato, que, aliás, com toda a mídia Rede Globo, etc.,
O Brasil de Fato não precisava nem existir, afinal de contas a Rede Globo já faz o papel do Brasil de Fato, mas ele existe. É um jornaleco mesmo, escrito por pessoas ali que eu digo, meu Deus do céu, como é que eles conseguem escrever tanta besteira em tão pouco tempo, em tão pouco espaço? E eles conseguem. E eles colocam aquilo e alçam mentiras a qualidade de verdade. E ainda jogam como se os criadores da mentira fossem justamente Weintraub, Sérgio Moro, Paulo Guedes, Jair Bolsonaro, etc. Quer dizer, você para, olha e diz, meu Deus do céu, eles não aprendem mesmo. Mas o que eu quero dizer com isso, então, minha gente, é o seguinte: enquanto esses poderes não tiverem respeito um pelo outro, essa bagunça vai continuar. Como nós sabemos, não vai haver o respeito porque o medo que toma conta da vida de Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Marco Aurélio, Lewandowski é muito grande. Eles não conseguem ouvir uma fala, digamos, em baixo tom, sem se borrar todo, porque já julgam que alguém alguém descobriu suas falcatruas, suas maracutaias. E eles sabem que muito breve poderão ser os próximos moradores de algum complexo penitenciário, como a Papuda, etc. E por esse motivo, então, eles estão em polvorosa e eles não vão permitir, de forma alguma, que alguém trabalhe honestamente ali. De forma alguma. Porque trabalhar honesto no governo hoje implica em perseguir os malfeitos, implica em perseguir os corruptos, os corruptores, aqueles que estão fraudando o erário. E se alguém correr para fazer isso, para prender esses corruptos, etc., é claro que primeiramente, vai se bater de frente com homens como Lewandowski, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, etc. E Marco Aurélio Mello, etc. Quer dizer, são os canalhas da corte, sem a menor sombra de dúvida, sem a menor chance de erro. Veja, eu não posso provar porque eu sou um cidadão, mas eu posso ver pelos próprios atos que os conduzem que realmente eles estão em pânico. Se você estourar uma bombinha de São João do lado de um cara desse, esse cara vai ter uma síncope. Ele vai desmaiar, ele vai ter problemas sérios, porque eles estão vivendo momentos de terror, com a possibilidade de poder ser preso a qualquer instante. É claro que, para que eles sejam presos, vai haver necessidade de alguns outros passos. Nós vamos ter que caminhar um pouco mais. Ainda não chegou a acontecer aquilo que nós queremos. Porém, vejam bem, parece que hoje, eu não tenho certeza disso, porque eu só ouvi alguma coisa na internet, mas parece que hoje foi preso um juiz na Bahia envolvido em muita corrupção, muita falcatrua. E esse juiz foi preso e parece que teve, inclusive, a autorização do Dr. Sérgio Moro, ministro da Justiça, para que se cumprisse isso. Mas não somente dele, parece que teve a assinatura de algum outro juiz, etc. Então vejam bem, vai começar a cair a casa. Esse juiz que foi preso na Bahia, que naturalmente não age sozinho, né, um desembargador, começa a aparecer aqueles que o circundam. E aqueles que o circundam, muitas vezes poderão inclusive querer a morte daquele cara, porque se aquele cara abrir a boca e der com a língua nos dentes, a casa cai. E a casa caindo, é claro que o país voltará a ter uma normalidade jurídica, ou pelo menos estaremos caminhando para a normalidade jurídica. Bom, minha gente, a priori era isso. Os caminhos e descaminhos
da nossa Suprema Corte, os caminhos e descaminhos dos nossos membros do Poder Judiciário, que Rui Barbosa tão brilhantemente já havia dito que a pior ditadura é a do Judiciário, porque contra ela não há a quem recorrer. E é exatamente o que está acontecendo no Brasil de hoje. Porém, nós temos aí grandes homens, grandes mulheres trabalhando e que estão dispostos a cumprir o seu papel, botando na cadeia quem de direito. Veja bem, se você roubou, teu lugar é na cadeia. Se você fraudou, teu lugar é na cadeia. Se você mentiu, teu lugar é na cadeia. Se você prevaricou em cargo público, teu lugar é na cadeia. Quer dizer, não tem como escapar. Por quê? Porque o cargo público ele requer a atuação de homens probos para que a sociedade não pereça. Que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte, restaure. Em nome de Jesus. Beijos, bye. Fui.